Olá, sou Frei Gilvander Luiz Moreira, sou Frei Padre Carmelita, né? Sou da Comissão Pastoral da Terra e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, atuando no estado de Minas Gerais, e mais uma vez tenho a grande alegria e responsabilidade de conversar com o nosso querido irmão Fernando Francisco de Góes. Fernando, né, que agora no último dia 1º de novembro de 2020 foi ordenado sacerdote aí na prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, né, pelo bispo Dom Adriano. Beleza, Fernando? Primeiro, parabéns, meu irmão, que alegria. Infelizmente, por causa da pandemia, não pude viajar de Belo Horizonte até aí para participar da sua ordenação sacerdotal. Conta um pouquinho, primeiro os parabéns, né? Boa tarde, querido Frei Gilvander, lutador, batalhador dos movimentos sociais, e a todos que vão aí estar nos acompanhando. Olha, Frei, no dia 1º de novembro, na verdade, eu me tornei um servo ordenado, aqui na prelazia de São Félix, na cidade de Confresa. E conseguimos, com a graça de Deus e com a organização das SEBs, do povo oprimido, fazer uma grande celebração de inclusão social. E contamos com a presença de mulheres prostituídas, moradores em situação de rua, crianças e adolescentes que já passaram por acolhimento, ex-presidiário, pessoas que ex-usuário e também pessoas que infelizmente ainda continuam fazendo uso de drogas. Enfim, foi uma celebração que na verdade eu falei que não era a minha ordenação, era a nossa ordenação. Então foi dentro da minha ordenação, teve vários momentos onde a comunidade se fez presente para trazer presente para a nossa sociedade, para a nossa igreja, uma igreja samaritana, ou seja, uma igreja peregrina, uma igreja que tem compaixão do sofrimento desumano da nossa humanidade. Então, foi uma celebração muito simbólica e muito rica. E nós tivemos, de forma muito especial, a presença de um grupo indígenas, os chamados Irmãos Chavantes. E eles fizeram uma oração, eles rezaram do seu modo também, pedindo graças para a comunidade, pedindo graças para mim, para que a gente consiga fazer a nossa missão de uma forma humana e de uma forma evangélica, no sentido de incluir a todos e a todas, mas principalmente as populações que são excluídas e marginalizadas. Fernando Francisco de Góes, meu irmão, imagina a beleza. Foi o bispo Dom Adriano aí da prelazia de São Félix que presidiu a ordenação, não foi? Foi, ele presidiu e ele falou durante a sua homilia que, na verdade, ia ser um servo ordenado estilo Padre Júlio Lancelotti, que eu não precisava de paróquia e que minha paróquia seria as comunidades, seria as ruas, seria os presídios. E hoje ele fez a sua portaria, me nomeando, me dando essa missão, de, na verdade, não está vinculada a nenhuma paróquia ou regional aqui da nossa prelazia de São Félix, mas está ligado totalmente a ele. E com os pobres eu posso trabalhar em qualquer município, em qualquer região, em qualquer paróquia. Então, ele tem autonomia para que eu continue a minha missão, por isso que eu ordenei junto aos empobrecidos, de uma forma autônoma, sem estar pedindo autorização para os vigários das paróquias ou dos regionais. Exatamente, dos irmãos empobrecidos, excluídos e marginalizados. Então, esse será o meu campo de atuação em toda a prelazia, sem estar ligado a nenhuma paróquia aqui da nossa prelazia, ligado diretamente a ele, para que eu tenha autonomia para poder fazer um trabalho de resgate, um trabalho de inclusão dessa população em toda a nossa prelazia de São Félix. Fernando, e como você disse que a celebração foi altamente significativa e diferente, né, nas fotos que eu recebi, eu percebi que você estava com a sandália muito simples e parece que você estava também com uma túnica muito simples, não foi?
Porque assim, hoje você sabe melhor do que eu, que hoje, infelizmente, os nossos padres, quando você usou uma vez 300 quilos de pano, de roupa, então muitas vezes esses nossos co-irmãos se colocam no lugar de Deus através de tanta roupa. Você vê um padre com túnica, casula, estola, não sei do que, em frente ao altar, o pessoal olha e diz, nossa, aquele ali é Deus. Então, quando coloca tanta roupa, infelizmente, é para se colocar no lugar de Deus. Como eu sempre falo que eu me tornei um servo para atender os servos sofredores, então eu tentei fazer uma roupa muito simples, e no lugar, Frei Gilvander, que eles insistiram muito para que eu colocasse uma casula, eu coloquei exatamente um avental, como você está vendo nesse banner. Acolher, escutar, cuidar e restaurar. Então, eu coloquei um avental no sentido de serviço. Jesus, na última ceia, ele colocou esse avental e nunca mais ele tirou. Ele não colocou casula para fazer um trabalho com os pobres. Ele colocou a roupa dos servos. Então, também, para a gente poder também questionar a nossa igreja e trazer o nosso clero no sentido de serviço, eu fiz questão de colocar um avental para dizer para aquela comunidade que, na verdade, eu já era, mas a partir daquele momento eu me tornei oficialmente servo dos pobres e servo das comunidades. E também na minha estola que eu usei, eu coloquei a presença de 11 mulheres e 11 homens, ou seja, Gandhi, Teresa de Calcutá, Baquita, Nelson Mandela, Zumbi. Então, foi assim, foi uma coleção de pessoas que lutaram e muitos morreram em função do reino e deixou um legado muito grande. Então, para que eu não perca essa mística e não perca esse compromisso, eu fiz questão de colocar a presença deles e delas, Dori também faz parte, na minha estola, para que eu sempre me mantenha nesse compromisso de solidariedade e compromisso com as pessoas excluídas. Fernando, e esses 4 verbos aí que estavam no avental que você usava junto com a sua túnica, né? Acolher, restaurar, escutar. E o quarto, qual que é que está atrás de você? Cuidar. Cuidar. São os 4 elementos da pedagogia da inclusão? Exatamente. São as 4 ferramentas pedagógicas com as quais eu trabalho a inclusão social. Primeiro, você acolhe as pessoas, traz próxima do seu coração. Depois, você faz a escuta amorosa, a escuta misericordiosa. Depois, você cuida dessas pessoas e depois você transforma, você restaura. Então, são as ferramentas pedagógicas que eu trabalho com os empobrecidos. E para mim não perder ela de vista, e se você olhar nesse banner, Jesus é preto e está lavando os pés de um preso, e logo em seguida tem uma mulher prostituída. Aí tem sem terra, moradores de rua, indígena, estrangeiro. Reflexão, por exemplo, eu peguei na minha ordenação o Evangelho de São Mateus 25, onde Jesus apresenta 6 categorias de empobrecidos. Quem tem fome, quem está com sede, quem é nu, quem está nu, quem é estrangeiro, e eu acrescentei mais 6, moradores em situação de rua, a presença dos indígenas, mulheres prostituídas, sem terra, dependentes de álcool e droga, e também coloquei a presença dos órfãos, para poder refletir nesse evangelho, assim, e esses personagens do evangelho foi encenado. Então, quem fez o papel de uma prostituída foi exatamente uma senhora, que ela é travesti, e também uma mulher que coordena um bordel, uma casa, um prostíbulo. Então, morador de rua, veio um morador de rua para se fazer presente. Preso foi alguém que já foi preso e hoje não está mais, mas ele trouxe para a nossa celebração essa memória, e para fazer memória do sofrimento dessas pessoas que se encontram preso. E nessa parte do preso, tinha um policial militar conduzindo ele, isso para gerar um impacto, e também tinha a presença de uma policial civil. E quem tirava ele, passou no meio do público algemado,
Isso gerou impacto. Você vê um policial armado, mas uma policial civil armada, trazendo um preso no meio de uma celebração, e quando eles foram tirar a algema, que era um agente prisional, ele teve muita dificuldade de tirar essa algema, então demorou um tempo e gerou um certo impacto nas pessoas, e alguém perguntou, mas por que não deixou ele preso? E ele falou, escuta, mas eu já paguei a minha pena, eu já paguei para o Estado, e eu vim aqui para tentar fazer memória de tudo aquilo que eu passei, mas para que você também não se coloca no lugar dos presos e vá fazer um trabalho voluntário? Então, Frei, foi toda uma celebração exatamente voltada para a vida, e com um cunho muito grande de esperança. O pessoal que passou, que se encontra nessa situação, mas lembrando que o nosso Deus é o Deus da vida, e que a celebração você tem que trazer esperança para o povo. Isso deu um impacto muito grande nessa celebração, e ajudou as pessoas a refletir que a nossa igreja tem que ser a igreja dos empobrecidos, que Deus não precisa dos ricos para construir o seu reino, não. Deus precisa dos pobres, dos oprimidos, para libertá-los e, junto com eles, construir esse reino de justiça aqui na terra, porque Deus não pode reinar num lugar, numa cidade, num estado, num país, onde tem opressão, onde tem violência, onde tem machismo, onde tem exploração, onde falta justiça. Então Deus não vai reinar, mas ele vai reinar exatamente no meio dos pobres, quando se vive a partilha e se luta por libertação e se luta por justiça e inclusão social. Que beleza espiritual e profética, Fernando. Então, aqui nós estamos diante de um banner, e esse banner foi exatamente, foi o meu avental. E nesse avental, nós temos aqui a presença de um Jesus negro, lavando um pé de um preso. Ele se encontra com as mãos algemadas. Em seguida tem um indígena, que ele já lavou os pés, e depois tem uma mulher prostituída que está na fila para que ele possa também lavar os seus pés. Aí temos uma criança falando do estatuto, temos a presença de uma jovem negra, a questão do indígena, a negritude novamente, a questão do estrangeiro. Aqui fala também do movimento sem terra ou da pastoral da terra, e nos fundos também aparece um morador em situação de rua. Então, esse cenário todo fez parte de um avental para que eu nunca esqueça que meu compromisso, enquanto servo ordenado, é exatamente acolher, escutar, cuidar e restaurar a vida dessa população. E aquela frase de Deus, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então, a minha missão é exatamente servir e cuidar dessa população marginalizada, empobrecida e excluída. Meu irmão, esse lema que você escolheu para a ordenação sacerdotal, né, eu estou no meio de vós como aquele que serve, é muito diferente desse slogan que vários políticos têm usado, principalmente nas últimas eleições, dizendo que Deus acima de todos, família acima de todos, de tudo. Então, pelo que você coloca aqui, Deus não quer ficar acima de ninguém, não? É no meio do povo mesmo? Deus se faz presente, faz acampamento, monta a sua tenda no meio do povo, e principalmente aquele povo mais marginalizado. Aí é exatamente o lugar onde se encontra Jesus Cristo. Fernando, outro detalhe. Durante a celebração da ordenação sacerdotal, tem um momento em que o bispo faz um diálogo com o ordenando, fazendo algumas perguntas. E me falaram que você deu algumas respostas um pouco diferentes. Foi assim mesmo? Eu dei todas as respostas diferentes. Então, tenta relembrar um pouco aí para quem não conhece, como é que é o ritual, o que o bispo pergunta e mais ou menos o que você respondeu. Quero sim, para me colocar a serviço do reino de Deus, no meio dos empobrecidos e empobrecidas. Consolai o meu povo. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho com a palavra e com a vida e ensinando a fé católica? Quero, com toda certeza, para abraçar a opção preferencial pelos últimos dos últimos e para viver a missão
do amor-serviço de uma igreja samaritana em saída para as periferias. Uma palavra de conforto para quem está aflito. Fernando, queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da confissão, da reconciliação, para o amor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero ser um servo ordenado para me colocar a serviço na construção do reino de Deus. Para isso, preciso estar cheio de Deus para anunciar a boa nova aos empobrecidos. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Quero, com todo prazer, rezar e caminhar a vida dos marginalizados e marginalizadas e com eles alimentar a esperança do reino da justiça, da partilha, da inclusão social. Ouve, ó Deus, o grito do meu povo. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós, e ser Ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Com a graça de Deus, para tal missão se faz necessário esvaziar-nos, despojar-nos, fazer-nos pobres, carregar os fardos uns dos outros para que haja igualdade. Fernando, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo, Dom Adriano, enquanto o Senhor e seus sucessores se deixarem ser guiados pela família trinitária, sem jamais perder de vista opção fundamental pelos excluídos e excluídas. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza mais à perfeição. Amém. Então, o bispo me perguntou: prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Aí, essa pergunta eu respondi: sim, Dom Adriano, eu prometo obediência ao senhor e aos seus sucessores, desde que, primeiro, vocês estejam guiados pelo Espírito Santo e sem jamais perder a opção pelos pobres. Se for assim, eu obedeço, se caso contrário, não. Ele pergunta: queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho, ensinando a fé católica? Aí eu falei sim, que eu queria, mas dentro de uma igreja samaritana em saída, que esse evangelho teria que ser vivido a partir dos empobrecidos. No dia que foi, eles não queriam que eu respondesse do meu jeito, e eles montaram o livro e de propósito deixaram as perguntas e falaram assim: não tem problema, eu vou ler, se vocês não colocar no livro, eu levo a parte. Quem vai responder sou eu. Não colocaram no livro, não? Não colocaram. Fernando, e como é que é? Você continua morando aí, você me disse da outra vez, você estava morando meio num barraco aí, né? Como é que é? Você vai mudar de residência? Como é que é o esquema? Não, agora que eu tenho que ir mais para a periferia, né? Então, eu continuo morando, Frei, aqui nos fundos de um salão comunitário, aqui na cidade de Confresa, Mato Grosso, num bairro chamado Vila 2000, e tem um centro comunitário. E nesse centro comunitário tem um pequeno quarto, deve estar uns 12 metros quadrados, e nesse pequeno espaço é onde eu moro, onde eu resido. Vou ficar por aqui. Como eu agora vou ser um servo volante, vou ter que atender a prelazia, e principalmente as mulheres que vivem em prostituição, os moradores em situação de rua e os caminhoneiros. Então eu vou circular muito pela prelazia. Então aqui vai ser esse pequeno espaço onde eu posso conviver com o povo, no meio de uma comunidade muito pobre, aqui tem criança, tem gente, por exemplo, a questão de 15 dias, tinha 4 moradores de rua morando aqui comigo. Então eles vêm, ficam um tempo, depois eles seguem o seu caminho. O tempo que eles precisam ficar aqui, eles ficam. Então o meu espaço vai ser esse aqui, mas com esse espírito de São Paulo, de criar comunidades e ser um missionário volante. Levar o evangelho e aprender o evangelho nas comunidades mais distantes e comunidades essas com a população mais excluída aqui da prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. Fernando, você já é muito conhecido,
querido e amado, né, por muita gente pelo Brasil afora, um testemunho autêntico de um servo sofredor no meio dos pobres, um grande missionário, né? Você consegue, assim, de forma bem resumida, contar um pouquinho da sua história, desde da sua infância, como é que foi as suas passagens, até você chegar na prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, e aceitar essa proposta de ser ordenado padre? Claro, vamos fazer então. Eu sou paulista do interior da cidade, nasci em Santo Anastácio. Meus pais sempre arrendava a terra e fomos parar no norte do Paraná, em Paranavaí. Depois, com 14 anos, eu fui para o seminário menor, entrei na congregação dos padres carmelitas, fui frequentar o ginásio. Depois o ensino médio, em 82 eu fui para Curitiba fazer filosofia, em 83 eu fui fazer o noviciado em Camusim de São Félix, em Recife, lá onde eu tive conhecimento, convivi com uma igreja missionária, com uma igreja despojada. Terminei o noviciado, voltei para Curitiba, fui morar numa periferia, que você tanto conhece, lá na Comunidade Profeta Elias. Foi uma grande escola para mim. Trabalhava na inclusão de famílias, luta pela terra, inclusão de crianças e adolescentes, tanto dessa comunidade como crianças das ruas. Nessa favela, ou Comunidade Profeta Elias, eu convivi 10 anos. Depois, eu cansei de enterrar meninos e meninas assassinados nas ruas de Curitiba. Aí, o Evangelho pediu para que eu, juntamente com uma equipe, que nós criássemos uma chácara. Nós criamos uma fundação, a Chácara Meninos de Quatro Pinheiros, no município de Mandirituba. Lá eu fiquei 22 anos. Em 22 anos, eu acolhi, juntamente com a equipe, mais de 1.000 crianças em situação de rua. Hoje, muitos desses jovens se encontram em vários lugares do mundo, Londres, Estados Unidos e outros lugares. Depois eu deixei a chácara, fui fazer uma caminhada de Curitiba a Aparecida do Norte a pé, em missão. Depois eu fiquei em 2015, basicamente morando e trabalhando na Cracolândia, na cidade de São Paulo, com a população de rua, em situação de rua. 2016, eu queria saber mais, conviver com outras capitais, aí eu fiz um trajeto de São Paulo até a cidade de Recife, isso de carona ou de a pé. De carona, eu fazia o meu apostolado com os caminhoneiros, que é uma população muito excluída, que tem horário, que recebe mal, as estradas são ruins, tem prazo para entregar suas mercadorias, infelizmente tem que usar droga para poder dar conta do recado. E quando eu fazia esse trajeto a pé, eu também era uma oportunidade única que eu poderia me encontrar e conviver com os trecheiros ou andarilhos. Então, eu convivi com eles também, indo de São Paulo a Recife, também em muitos lugares trabalhei com mulheres que viviam no estado de prostituição, pessoas usuárias de droga, ajudei a organizar um albergue na cidade de Maceió, e depois que eu terminei essa missão, finalzinho de 2016, eu vim para a Prelazia, e na Prelazia tinha uma teologia muito parecida com o DEPA, com a teologia da enxada, que foi uma teologia que surgiu no Nordeste, em Recife, e aqui eu comecei a fazer a teologia, também comecei a trabalhar com os presidiários, nos presídios, comecei a trabalhar com as mulheres em estado de prostituição, com trecheiros, com andarilho, e o povo que há muito tempo atrás pediu que eu deixasse a vida religiosa para poder servir melhor, e esse mesmo povo agora me devolveu a minha vocação. Falou, agora você pode se ordenar, você já fez uma parte da sua missão, você tem mais coisa para fazer, e você se ordenando, você pode levar o sacramento para algumas categorias que, infelizmente, as nossas igrejas se encontram muito distantes. Então, eu me ordenei dia 1º de novembro de 2020, respondendo um chamado das comunidades e uma exigência do Evangelho, se colocar a serviço do reino e a serviço principalmente dos mais pequenos. E na minha ordenação, Frei Gilvander, no final, a minha primeira palavra
não sei se você viu, mas eu peguei um jarro e caminhei um pouco com o jarro e deixei que esse jarro caísse. O profeta Jeremias, há muitos anos atrás, ele falou: eu vou castigar, fazer do meu povo cacos, pequenos pedaços. E hoje, nessa celebração, Jesus fala para cada um e cada uma: eu vou restaurar vocês. E essa pandemia mostrou para cada um e cada uma de nós que nós somos pior do que esses cacos. O medo que a gente passou, a insegurança que nós ainda temos. E esses cacos aqui também simboliza aqui para cada um e cada um de nós a população que eu trabalho. A população excluída que são tratadas de forma injusta e de forma desumana. Se nós pegássemos esses cacos aqui e fosse juntar, ele não ia ficar igual. E muitas vezes nós queremos tratar os nossos pobres, os nossos empobrecidos, como eles nunca foram remendados. Então, esse cenário aqui significa que nós, todos nós, e aqui o nosso clero aqui, nós temos o compromisso e o dever de restaurar a população que eu trabalho. A população excluída que são tratadas de forma injusta e de forma desumana. Se nós pegássemos esses cacos aqui e fosse juntar, ele não ia ficar igual. E muitas vezes nós queremos tratar os nossos pobres, os nossos empobrecidos, como eles nunca foram remendados. Então, esse cenário aqui significa que nós, todos nós, e aqui o nosso clero aqui, nós temos o compromisso e o dever de restaurar a vida das pessoas. E principalmente das pessoas mais fragilizadas. Então está que Deus quer juntar os nossos cargos e fazer de cada um e de cada uma pessoa nova. E essa celebração de hoje é tão simbólica, e eu falo para vocês que não é a minha ordenação, é a nossa ordenação. Que alimente a fé de vocês, que ajude a cada um e a cada uma, não pense em ter mais, mas exatamente em ser mais. E ser mais é exatamente ajudar as pessoas que mais precisam. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui na nossa celebração pessoas que estavam na margem. Ontem à noite eu recebi, 1h da manhã, uma mensagem de uma senhora que ela coordena um cabaré. E a mensagem que ela mandou foi exatamente aquilo que eu preciso fazer. É o programa de missão que Dona Adriana citou, aquilo que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer é exatamente acolher a todos. E acolher principalmente as pessoas que estão do outro lado. E que nós, enquanto igreja, a gente critica, a gente julga e a gente acaba não fazendo nada. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, Deus fala: eu vou tirar as ovelhas de vocês, porque vocês não estão cuidando das minhas ovelhas machucadas e das minhas ovelhas doentes. E hoje na cidade de Confresa e no mundo, nós temos ovelha desgarrada e que a gente passa e faz de conta que não vê. E se eu faço de conta que eu não vejo, aquela pessoa não existe para mim. Então era só para acordar um pouquinho, mas vamos agora para os papéis. A palavra que eu falo para cada um e cada uma de vocês é gratidão e gratidão pela presença de vocês e a participação de todos aqui. E quando ele caiu, assim, todo mundo achou que eu tinha descuidado e deixei, eu estava muito emocionado e deixei quebrar aquele vaso. E eu falei que não, que aquele vaso se quebrou em pedaços, e aqueles pedaços é exatamente as pessoas que eu trabalho, que são seres humanos desumanizados.
e que se eu pegasse aqueles pedaços e juntasse, eu ia fazer um novo vaso. Só que esse vaso, ele ia ter marca. Jesus, quando ressuscita, ele mostra suas mãos, mostra os seus pés e tinha a marca dos pregos. Então, a população excluída, elas vivem a vida inteira cheia de marcas. E muitas vezes eu acho que elas não passaram por aquele estado de restauração. Então, foi um momento, assim, muito lúdico, que fez com que as pessoas pensassem que hoje o papel do servo, do padre, do bispo, ou seja, do cristão, é exatamente ajudar a acolher essas pessoas que viraram caco, que a sociedade transformar em cacos. E o nosso papel é pegar esses seres humanos e restaurar, a partir da palavra de Deus, a partir do nosso testemunho, a partir do nosso exemplo. Que beleza espiritual e profética, Fernando de Góes, que maravilha, meu irmão. Meu irmão, ouvi falar que tem um irmão nosso aí que está organizando para fazer um filme documentário sobre a sua missão, é isso? É, isso mesmo, Frei. O jornalista Faxina, que você o conhece, ele trabalhou muito em Curitiba com as pastorais sociais, principalmente com a questão da terra, que você tanto luta aí em Minas, e ele hoje continua, claro, como jornalista, é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele está concluindo um filme sobre a vida do nosso querido santo e profeta, poeta, o Bispo Pedro, e assim que ele terminar, ele vai dar continuidade para fazer um resgate de um pouco daquilo que eu fiz, Juntos Empobrecidos, para também fazer um documentário. E ele aproveitou muito dessa celebração para fazer esse registro. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira missa, todo mundo queria, já que eu não me ordenei numa paróquia, numa igreja, eles queriam que eu rezasse a primeira missa numa igreja, numa paróquia. Eu falei que não, que Jesus, nem templo, nem igreja, ele criou. E uma vez que ele foi no templo, ainda pegou um chicote e bateu, principalmente nos sacerdotes, que estavam fazendo o templo dele no lugar de um covil de ladrão. E eu falei que eu ia celebrar minha primeira missa na comunidade mais distante aqui do nosso regional, aqui da Prelazia, que é uma localidade chamada Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é 80 quilômetros aqui de onde eu estou. Então, eu fui celebrar minha primeira missa exatamente nessa comunidade bem distante. E também esse jornalista que está fazendo esse documentário, e um outro jornalista que fez várias matérias sobre mim na Gazeta do Povo, também ele está fazendo um documentário para uma revista. Mas tudo isso, Frei, só tem sentido quando aparece o nosso povo, que o nosso trabalho tem que fazer com que esse povo aumente a sua esperança, e que esse povo se organize junto com a igreja, junto com o CEBI, junto com a ICEB, junto com os sindicatos, junto com todas as pastorais, se organizem para buscar justiça e buscar cidadania e buscar igualdade para todos. Deus não quer ninguém excluído. Deus quer o seu povo incluído numa sociedade justa, fraterna e acolhedora. Que beleza. Ô, Fernando, parabéns 1000 vezes. Fico muito feliz de você ter aceitado mais essa nova etapa da missão agora, aceitando ser ordenado sacerdote. E está de parabéns também o Dom Adriano, né, o atual bispo da Prelazia de São Félix, né, que acreditou em você e o ordenou com essa missão específica, já deixando claro, como você falou, e durante a celebração, que você não vai precisar se preocupar e não poderá ficar preso nas burocracias das paróquias, não é? Exatamente. Você lembra muito do Dom Adriano, assim, é um bispo profético, é um bispo assim que dá um testemunho de vida muito grande. Assim, eu falei com ele, entreguei já toda a cerimônia pronta. Ele não falou, faça do jeito que você quiser. E tudo aquilo que a gente fez, ele acolheu e se inspirou na encenação do Evangelho, na questão dos indígenas, assim, deu apoio para o pessoal excluído. Assim, a nossa igreja tem que ser uma igreja que consiga incluir as pessoas que se encontram à margem. Então, é um bispo, infelizmente, são poucos bispos ainda no Brasil que tem essa visão
e que tem esse compromisso de uma igreja SEBS. Ele sempre fala que a linha dele de trabalho aqui na Prelazia é a linha das SEBS, é a linha das comunidades. Então, é um bispo arrojado e que se coloca a serviço sempre dos pequenos. Frei, assim, você foi bem preciso, você é um homem muito prático, a experiência, a convivência com o povo lhe deixa muito mais sábio. Eu digo assim, acho que o que marcou muito, que muitos falam, assim, que foi uma celebração histórica, ou seja, foi uma celebração onde a gente tentou resgatar a origem da nossa prelazia. E por exemplo, o bispo Pedro dizia que ele foi visitar umas mulheres numa casa de prostituição e um filho de uma delas morreu por fome, por falta de vitamina. E o bispo falou assim, olha, minha filha, não fique triste não, foi Deus que quis que ele morresse. Assim, bispo, o nosso Deus é a favor da morte? Será que Deus quis que meu filho, que não teve pecado nenhum, morresse? O senhor está errado, bispo. Deus não quer a morte, não. Deus quer a vida. E a mulher ficou muito brava com o bispo Pedro. Ele abaixou a cabeça, voltou para casa e rezou. E no dia ele voltou assim, eu venho aqui e quero lhe pedir perdão. A senhora tem razão. Quem quis que seu filho morresse foi o sistema cruel e desumano. O nosso Deus é o Deus da vida e Deus não quer a morte de ninguém. Então, a nossa celebração, teve esse cunho de trazer à tona, novamente, essa prelazia de São Félix, aqui do Araguaia, que é uma prelazia da inclusão social. Então, eu tentei fazer esse resgate e também questionar as nossas igrejas para que ela se coloque a serviço, mas a serviço das pessoas, da população excluída. Então foi um momento assim, bastante forte. Quem se fez presente ficaram... assim, eu recebo vários relatos das pessoas, a parte que mais tocou a eles. Então foi assim, uma liturgia assim, que mexeu muito com as pessoas. Assim, mexeu não que as pessoas precisassem chorar, algumas até choraram, mas mexeu no sentido que elas têm que mudar de lugar, e que elas têm que parar de julgar essas pessoas excluídas, se colocar no lugar delas, e o que podemos fazer em comunidade, enquanto igreja, para poder restaurar, para poder resgatar a dignidade desse povo. E que seguir Jesus e viver o evangelho é você ter como meta, ter como prioridade o evangelho a partir dos excluídos. Fernandinho, inclusive, a celebração da sua ordenação sacerdotal foi feita fora do templo religioso, não foi? Foi, olha, eu ia fazer aqui num salão, onde eu moro, só que é muito pequeno em função da pandemia, e Deus foi tão bom que do outro lado da rua tem um ginásio de esporte, de uma escola chamada, o nome da escola Vida e Esperança. Eu pedi para a diretora, ela cedeu, então, dentro desse ginásio de esporte, e depois, Frei, acho que tinha mais de 600 pessoas, assim, a comunidade respondeu o convite, não era para vir nem tantas pessoas, e elas receberam o convite. Não precisamos do agronegócio para fazer doação de boi ou de carne. As próprias comunidades, as pessoas, como era uma celebração da comunidade, então ganhamos 2 bois. Eles falaram, como você vai alimentar os pobres, a gente faz questão de doar 2 bois. 2 comunidades, 2 pessoas doaram esses bois, e um outro senhor, que trabalha com construção, ele bancou o restante da alimentação. Então teve alimentação para todo mundo. E o mais importante é você ver os nossos empobrecidos participar de uma celebração que era a própria vida deles. Eles não precisaram encenar, eles apenas apresentaram um pouco daquilo que eles viveram, e depois eles poderem sentar numa mesa com toda a dignidade e comer uma refeição de qualidade, refeição essa que eles deveriam, por justiça, ter todos os dias. Então, também essa celebração é dizer que Deus não quer que ninguém passe fome ou que morra de fome, mas Deus quer que exista a partilha, e que quem tem mais é obrigado, exigência do evangelho, obrigado, tem o dever de partilhar com as pessoas que não têm. E também ele pede para os pobres que os pobres continuem sendo solidários, partilhando mesmo um pouquinho que ele tem, mas que continue partilhando. Olha a glória de Deus brilhando, que maravilha, né? Maravilha, é o reino de Deus acontecendo. No meio de tanto agronegócio, de tantas monoculturas, de devastação da Amazônia, do Pantanal, no meio de política de morte, desse capitalismo que é uma máquina de moer vida, no meio de uma igreja muito enrijecida,
muito, como você falou aí, muitas vezes preocupado só com o devocionismo, né? E você assumindo esse sacerdócio assim, no meio dos pobres, para continuar sendo servo de Deus. Meu irmão, gratidão eterna. Outra coisa importante é o seguinte que você falou, que eu achei muito importante, foi exatamente a presença dos indígenas. Um dia um índio falou assim para mim, olha, tudo que vocês fizerem, vocês têm que agradecer a nós. Vocês nos expulsaram, vocês roubaram o nosso espaço. E você sabe melhor do que eu que se hoje tem um grupo de pessoas que tem a nos ensinar, é exatamente os indígenas. A forma como eles partilham, o sonho dos indígenas é um sonho coletivo, a defesa do meio ambiente, a defesa da natureza. Então, trazer um grupo de índios chavantes e ele rezar do jeito dele para todo mundo e nos abençoar, é mostrar que, e também resgatando um pouco do sínodo, então a presença da população indígena, do chavante, assim, foi muito significativa, assim, para a comunidade e para a sociedade dizer que esse grupo tem muito a nos ensinar. É o contrário, não é nós que temos que ensinar eles, nós temos que aprender com eles, a forma como eles cuidam da sua tribo e a forma como ele protege a natureza. Ter eles numa celebração e eles rezar do seu jeito, sem seguir o nosso ritual, foi um ponto muito importante. E teve uma outra ordenação agora na prelazia do outro colega meu, o colega nosso, e ele também levou os indígenas. Então, tomara que essa moda pegue, tá? Que em todas as celebrações, em todos os momentos importantes aqui da prelazia, que a população indígena se faça presente para nos dar mais lição de vida e de solidariedade e de humanidade. Que beleza! Que bênção! Fernando Francisco de Góes, agora a partir do último dia 1º de novembro de 2020, Padre Fernando, um irmão no meio dos empobrecidos, servo, sofredor de Deus. Obrigadão, meu irmão, por essa prosa e para a gente poder partilhar essa maravilha espiritual e profética que está acontecendo com você e em torno de você, aí na nossa querida prelazia de São Félix do Araguaia. Obrigadão, viu? Olha, muito obrigado, sabe que eu me inspiro muito na sua pessoa, tá? Quando nós convivemos rapidamente lá em Curitiba, você no Parolinho, na Profeta Elias, nós com os mesmos ideais, e você um grande guerreiro, um padre que eu conheço que tem uma tonelada de processos, porque defender os pobres é você ser processado mesmo, é você ser condenado. Então, a sua luta em Belo Horizonte, a sua luta a nível de Brasil, a partir da Bíblia, a partir do CEBI, a partir das SEBs, é um testemunho a ser seguido, tá? Lembre-se que eu sou seu discípulo, eu aprendo muito com a sua teimosia, com a sua resistência, tá? Em todos os sentidos. Então, para mim, assim, é um prazer muito grande poder estar partilhando com você um pouco da minha caminhada aqui. E gratidão também por tudo aquilo que você faz e com a graça de Deus vai continuar fazendo para a gente poder trazer esse reino muito mais próximo aqui para os nossos empobrecidos e empobrecidas. Amém, axé, aleluia, auerê, que beleza, que o Deus da vida, todos os nossos ancestrais continue nos guiando. E você que é meu grande mestre, eu humildemente busco. Você me inspira muito. Vamos seguir juntos, irmanados aí, meu irmão. Obrigadão, tá? Com certeza. Obrigado você, tá? Uma boa tarde. Boa tarde, um abração. Tchau, tchau. Outro. La 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 ya la ya. La 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 ya la ya. La 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 ya la ya la ya la ya. La 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 ya la ya. La 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 ya la ya. La 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 ya la ya la ya la ya. Lá no céu tem uma estrela que o protege com amor. E essa estrela é sua mãe, que sempre me apoiou. E também tem os seus filhos, meninos de 4 pinheiros. Somos gratos eternamente por esse pai trecheiro. E também tem os seus filhos, meninos de 4 pinheiros. Somos gratos eternamente por esse pai trecheiro. Cadê ele? Olha ele, Fernando Francisco de Góes.
Fernando Francisco de Góes, se não fosse esse pai e paizão, o que seria de nós? Fernando Francisco de Góes, Fernando Francisco de Góes, se não fosse esse pai e paizão, o que seria de nós? Está se formando a Barnes, é um sonho de menino, de chinelo andava por aí, veio lá em Paranavaí. No céu tem uma estrela que o protege com amor. Essa estrela é sua mãe, que sempre lhe apoiou. E também tem os seus filhos, meninos de 4 pinheiros. Somos gratos eternamente por esse pai trecheiro. E também tem os seus filhos, meninos de 4 pinheiros. Somos gratos eternamente por esse pai trecheiro. Quem é ele? Cadê ele? Olha ele. Fernando Francisco de Góes, Fernando Francisco de Góes, se não fosse esse pai e paizão, o que seria de nós? Fernando Francisco de Góes, Fernando Francisco de Góes, se não fosse esse pai e paizão, o que seria de nós? Fernando Francisco de Góes,